Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Êxodo. Mas antes de nós avançarmos, como eu diria, estudando a sequência, porque hoje nós deveríamos estar falando a respeito das pragas. Mas antes de nós falarmos a respeito das pragas, o que elas significaram, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de uma sequência de eventos que aconteceram no livro de Êxodo, que caracterizam uma negociação com o diabo. Na semana que vem, nós queremos expor para os irmãos o que significou as pragas do Egito. Foram 10 as pragas, mas foram 12 os confrontos que Moisés teve com Faraó. Os 2 primeiros confrontos não resultaram em pragas, mas os 10 últimos, cada um deles veio acompanhado de uma praga de juízo. Essas pragas, elas tinham um objetivo duplo. Em primeiro lugar, elas eram um juízo de Deus sobre Faraó e sobre o sistema do Egito. Mas também tinha um segundo objetivo: executar juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga atingiu um deus do Egito, que era adorado naquela época. Então você às vezes lê na Bíblia que houve a praga das rãs. E você fala, por que Deus mandou uma praga de rã? Tem tanto animal mais feroz do que rã, tem tanta situação mais incômoda do que rã. Por que Deus mandou uma praga de rã? Justamente porque a rã era o símbolo de um deus do Egito. Então eles adoravam rãs. Rãs eram animais sagrados, não podia matar. Aí você imagina uma praga de rãs chegando aqui na nossa cidade e a religião das pessoas proíbe de matar aquela rã. Imagine, rã em todo lugar, no quarto, na cama, no banheiro, em todo lugar. Que transtorno. Essa é a maneira que Deus tem para expor a realidade do Egito. Deus quer expor a vida do mundo. Por isso, antes de falar disso, eu quero falar sobre um outro aspecto. Talvez você não repare isso, mas o fato de Deus mandar Moisés negociar com o Faraó, isso nos fala de batalha espiritual. Talvez seja o lugar da Bíblia onde o princípio da batalha espiritual, da guerra espiritual, seja mais nítido. Nenhum outro lugar na Bíblia mostra a batalha espiritual de maneira mais nítida e mais detalhada. Como? Faraó simbolizando o diabo. O Egito simbolizando o mundo. E Moisés aqui, nesse contexto, aponta para a igreja. O Cristo de Deus é o Senhor Jesus e a igreja juntos, confrontando o príncipe das trevas. Para quê? Para podermos saquear o inferno. Para dizer, deixa o meu povo ir. Solta as vidas, solta as almas, porque por estas vidas o Senhor Jesus morreu. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê revelação nessa manhã. Deus poderoso, colocamos-nos diante de Ti nessa manhã para expor a Tua palavra. Seja ela, ó Deus, luz para a nossa vida. Revelação, abre-nos o entendimento. Tira, ó Deus, tudo aquilo que impede os Teus filhos de compreenderem esse princípio na palavra do Senhor. Ó Deus, e que no coração de cada um, a palavra do Senhor possa explodir, porque eu sei que ela é viva e eficaz e tem poder para nos transformar. Diga, eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga, ela funciona e ela tem o poder de transformar a minha vida. Diga, se eu conhecer a verdade de Deus, esta verdade me libertará. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você a maneira como o Faraó cedeu. Todos nós estamos inseridos numa guerra espiritual. Eu não gostaria de falar exatamente a respeito de guerra espiritual, nem falar a respeito dos demônios, das suas hierarquias, das suas obras, como eles agem, não. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que até já ministrei aqui há 3 anos atrás. Hoje eu quero aprofundar mais nela e mostrar como o diabo às vezes vem para nos resistir e como nós cedemos espaço para ele. Nessa postura do diabo de nos resistir, de tentar impedir que a obra de Deus em nós avance, muitas vezes nós cedemos para o diabo. Cedemos por uma série de razões, por uma série de motivos. Às vezes cedemos por medo, às vezes cedemos por incredulidade, às vezes cedemos porque de fato as tentações que o inimigo coloca diante de nós nos atraem. Há muitas razões para cedermos. Deixa eu dizer algo para você.
Se queremos ser uma igreja de vencedores, não podemos ceder nenhuma unha para o diabo. Se queremos ser uma igreja de vencedores, nós temos que subjugar a sua obra completamente e manifestar o reino de Deus na nossa geração. Quantos dizem amém sobre isso? A guerra espiritual é uma realidade. Existem muitos riscos ao falarmos de guerra espiritual, porque não é um assunto que é enfatizado na palavra de Deus. Ao falar de guerra espiritual, podemos cometer o equívoco de diminuí-la, de achar que ela não é real, ou de pensar que ela não é importante. E aí tendemos a ignorar a ação do diabo ao nosso derredor. Esse é um tremendo equívoco. Não faça isso. Não ignore a ação do inimigo ao seu derredor. Por outro lado, tem um outro extremo. É o extremo de supervalorizar. Excessivamente atribuirmos tudo ao diabo. E ao fazermos isso, nós incorremos num erro. E passamos a imagem de que o diabo, ele é tão poderoso quanto Deus. E isso é mentira. Só o Senhor é Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, o diabo não é Deus. Apesar de algumas pessoas atribuírem a ele capacidades e poderes extraordinários, ele não é Deus. Ele é criatura. Como você, como eu, como os outros animais são criaturas, o diabo também é criatura. Diferente de nós, porque ele não é feito de carne, mas ele é criatura. Foi criado por Deus. Portanto, ele não é páreo para Deus. Só há um que é Deus. O diabo pode se opor a você, mas não ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, não valorize demasiadamente o inimigo. Esse é um fato. Segunda coisa, não confunda resistência de Deus com oposição maligna. Muitas pessoas são como Balaão, diz a Bíblia. Balaão resolveu fazer algo que estava fora da vontade de Deus. Ele, sendo um profeta, se vendeu para o inimigo, para poder ir profetizar contra Israel, amaldiçoar Israel. Deus não queria isso. Deus não queria isso. Mas Balaão, a Bíblia fala, resolveu ir. E Deus colocou diante dele um anjo com a espada desembainhada, para não deixar ele ir. Só que Balaão não viu. O jumento dele viu, mas ele mesmo não viu. Os irmãos conhecem a história. Ele desceu do jumento, que o jumento empacou na hora que viu o anjo. Porque quando se vê anjo, a coisa é séria. O jumento empacou quando viu o anjo, com a espada desembainhada. E o Balaão começou a bater nele ferozmente. E por fim o jumento chegou a falar. Porque o anjo falou através da boca dele. Não é? Que coisa terrível quando o jumento tem mais discernimento espiritual do que certos profetas. Não é terrível isso? Terrível. Terrível quando isso acontece. O que acontece? Tem muito crente que talvez quando o jumento dele empaca, ele desce e fala, tem um demônio na minha frente. Esse jumento empacou porque o diabo está me resistindo. E não é o diabo. Você vai orar, vai repreender, mas é o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Você não vai conseguir avançar. Porque é Deus que está te resistindo. Entende? Pastor, como é que eu sei quando é Deus e quando é o diabo? Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei como você vai saber, mas você vai saber. Você vai saber. Quando for o diabo, você vai sentir uma forte impulso de confrontar aquela obra maligna. Porque o diabo também nos resiste. E ele fica ao nosso redor tentando impedir a obra de Deus. Quando nós fomos alugar aquele galpão, e eu avisei para a igreja que ia alugar o galpão, isso já tem 1 ano e meio. Há 1 ano e meio atrás eu falei, irmãos, nós vamos alugar esse galpão. E acontece, depois que eu falei isso, a coisa desandou de um jeito. Mas ficou tão ruim, a coisa ficou tão complicada. Alguns irmãos diziam, pastor, será que isso aí não é Deus? Eu dizia, não, isso aí não é Deus. Isso aí é o diabo. Ele quer impedir a obra de avançar, mas ele está derrotado já. Vai ter que sair da frente. Tudo bem, não saiu na hora, mas que saiu, saiu, em nome de Jesus. Entende? Às vezes temos que perseverar. Vou dizer algo para você, uma outra maneira de você perceber isso. Se tem algo resistindo você, e você já orou, já repreendeu todos os demônios do inferno, e não aconteceu nada, pondere na possibilidade de que Deus está resistindo você. Porque Deus não adianta você orar, nem repreender, nem fazer nada. Ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. E não tem demônio tão forte assim que você ora tempos e continua tudo bloqueado. Pondere, avalie. Ainda mais se a fé vai desaparecendo dentro de você. Mas se a fé vai só aumentando, quanto mais resiste, parece que Deus envia sua palavra e te dá mais ousadia ainda. Não desista.
não desista. Aliás, deixa eu dizer algo para você. Na guerra espiritual, uma das coisas mais importantes é persistência. Como é que Moisés venceu a Faraó? Moisés foi lá uma vez e falou: Moisés, Deus mandou dizer para você, deixe o meu povo ir. E Faraó falou: estou morrendo de medo, tá bom, vou deixar ir então. Foi assim que aconteceu? Pode ir então, pega cada um a sua matula e some da minha frente. Foi assim que o Faraó fez, meus irmãos? Quantas vezes Moisés foi lá? 12. Foram 10 pragas. Mas Moisés foi lá 12 vezes. Aí eu fico imaginando alguns irmãos aqui. Pastor, já preguei lá para o João, meu vizinho, 8 vezes. O homem é duro demais. Não quer Deus, não. Né, irmão? Não quer Deus, não. Ah, pastor, já tem 11 vezes que eu convidei ele para vir no culto da igreja. Desisti. Imagina se Moisés desiste. Fala: Senhor, depois de 9 pragas, esse cara não cedeu. Senhor, pensa bem, talvez não seja o melhor. Não teve isso. E olha, meus irmãos, Faraó não cedeu debaixo de um bocado de praga. Chovendo pedra na cabeça dele, ele não quis ceder. Por que você acha que ele vai ceder facilmente a vida do seu vizinho? Por que você acha que ele vai ceder facilmente, às vezes, a vida do seu pai, da sua mãe, do seu parente chegado? Por que você, às vezes, fica pensando que a coisa tem que ser instantânea para ser de Deus? Veja, a história aqui de Êxodo é de Deus, mas não foi instantânea. Você entende o que eu estou dizendo? Não foi instantânea. Não espere coisas instantâneas na obra de Deus. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Prepare-se para tempos difíceis, tempos de guerra, que virão sobre nós como igreja. Por quê? Porque você acha que o diabo vai querer soltar as vidas para a gente assim, sem mais nem menos? Não vai não, meus irmãos. Nós vamos ter de conquistar a posição no mundo espiritual. Quando eu falei para os irmãos que estamos começando de novo a igreja, isso não é um exagero. Nós estamos recomeçando a igreja. É uma outra igreja que está renascendo agora. Temos que mudar a mentalidade, mudar a visão, mudar os planos, mudar os alvos. Entende o que eu estou dizendo? Mas as resistências virão. Essa semana mesmo, entrou um ladrão lá no galpão e roubou um pedaço do telhado do galpão. Eu estava viajando, cheguei segunda de manhã, eu vi aquele telhado. Falei: mas o que é isso? Quem que está arrumando o telhado? Não mandei ninguém arrumar o telhado. Não, pastor, entrou um ladrão e levou o pedaço do telhado. Pode levar o telhado. Isso não existe. Se fosse um telhado pelo menos bonito, uma coisa extraordinária, é um muquifo. Um negócio horroroso. Entende? E o ladrão entrou lá para roubar um pedaço do telhado. Sabe por que ele fez isso? Porque ele está querendo desanimar, entristecer, ameaçar. Dizer: olha, vocês quietam aí, fiquem quietinhos aí. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Eu me sinto cada vez mais motivado para avançar em nome de Jesus. Me sinto cada vez mais motivado. É verdade que eu fico irritado na hora. Fico. Me vem uma ira celestial, essa é do céu, não é do inferno, não. Não é ira da carne, não, é ira de Deus. Às vezes os pastores perto de mim não sabe discernir bem de onde vem a ira, né? Estou contando para vocês, essa ira é de Deus. Você chega lá, você fica com raiva do diabo. Fala: mas é muita ousadia entrar aqui e pegar essa telha. Vai ter que devolver muito mais em nome de Jesus. Vai ter que devolver 1000 de 1000 em nome de Jesus. Para cada telha que ele levou, vai ter mais 10 vai ser colocada no lugar. Entende? Alguém fala: pastor, se não fosse de Deus, o diabo não tocaria, não atingiria. Isso não é verdade. Estamos numa guerra, meus irmãos. Numa guerra há reveses. Numa guerra há momentos que o inimigo vem para tentar produzir em nós desânimo. E Deus permite para ver até onde vai a nossa disposição para enfrentar. E vou dizer algo para você. Hoje a minha disposição está maior do que era ontem. Está maior do que era um ano. E está menor do que vai ser amanhã. Porque o Senhor é conosco. Deus tem uma palavra para nós. Deus nos deu uma palavra como igreja. E essa cidade será tocada pelo poder dele em nome de Jesus. Outra coisa. Por outro lado, apesar de entendermos que o diabo age, também não subestime a maldade das pessoas, tá bom? Muitas pessoas não percebem isso. E atribuem tudo ao diabo. Não, meus irmãos, tem gente que é mal mesmo. Perverso. Tem gente que é ímpio. Até não tem mais jeito. Tem gente que é tão ímpio que chega a ser burro. Para ele mesmo. E tem na impiedade dele. E às vezes é difícil. Como dizer para os irmãos. Eu tenho orado ao Senhor. Deus, dá-me amor por esse monte de cobra perto de mim. Porque
não é fácil, às vezes, amar a cobra, vendo ela querendo dar bote em você. Fui sentar com o dono desse imóvel aqui. Nós é que fizemos tudo aqui. Os irmãos não estavam aqui na época, a maioria. Mas isso aqui, meus irmãos, era um lixo. Quantos estavam aqui nessa época? Então não me deixam, né, exagerar. Não é verdade isso? Isso aqui era um lixo. Um lixo, um lugar imundo, inqualificável. Não valia nada. Nós viemos aqui e arrumamos tudo. Arrumamos tudo. Piso, forro, eletricidade, até estrutura nós arrumamos. Tudo bem, não ficou o céu na terra, mas comparado com o que era, isso aqui é uma maravilha. E eu falei para ele, não, vamos sair agora. E nós queremos uma compensação mínima do Senhor. Por tudo que nós fizemos aqui. Porque eu não quero arrancar isso aqui. O que eu vou fazer com fio? Com isso aqui que não vai poder ser usado em nada lá? O que eu vou fazer com isso? Queria uma compensação mínima do Senhor. Não dou um centavo. Aí eu olho e falo, é ímpio demais. Como é que consegue ser tão cobra desse jeito? Meu Deus do céu. Não negocio, não sei mais o quê. Eu falei, meu senhor, se a gente arrancar isso aqui vai valer, eu não sei quanto vale, mas um forro desse aqui deve ser uns 8 mil reais. Esse piso, mais uns 10 mil reais. Se eu embirrar e quebrar esse piso aqui só para contrariar o senhor, o que o senhor vai ganhar? Eu não vou fazer isso, porque eu não sou cobra. Mas outra cobra faria. Outra cobra faria só de pirraça. Falei, assim? Vamos quebrar tudo então. O que você vai ganhar? Estão pedindo uma compensação só de boa vizinhança, para eu não ter que pagar 2 aluguéis. O senhor nos deixa ficar aqui até ficar pronto lá, fica elas por ela, deixamos tudo aqui do jeito que está para o senhor. E a pessoa tão ímpia não quer. Aí eu vou em casa e eu oro, falo, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Como é que eu posso amar uma cobra dessa? Me ajuda a amá-la, porque o Senhor amou ao ponto de morrer por ela. O sujeito é escravo de mamon até não ter mais jeito. Coisa terrível que acontece. Às vezes somos contaminados com isso. Mas não fique pensando que isso é o diabo, não. Não é não. Isso é a avareza do homem. É a maldade dentro do homem. Dentro do homem tem algo perverso, algo ruim, meus irmãos. Não pense você que o homem é bom, como dizia o Rousseau na época do iluminismo. Não pense você que a criancinha nasce boazinha. Não nasce. Ela já nasce serpente, cobra. Ela só cresce depois. Só cria veneno depois. Mas o ser humano, ele é mau. E se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Mas quando ele nasce de novo, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus tira o veneno da serpente e coloca a nova natureza do cordeiro dentro dele. Antes que produzia só lobeira, vai produzir videira agora, em nome do Senhor Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Bom, vamos avançar. Primeira negociação. Êxodo capítulo 8, verso 25. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disse. Primeira coisa que o diabo fala para você, quando você se converte, tudo bem, pode ir oferecer sacrifícios a Deus, mas faça aqui no Egito. Tudo bem, você pode ser crente, mas vai ser crente aqui no Egito. Tudo bem, não queremos impedir você. Você tem liberdade religiosa. Você pode servir o Deus que você quiser, desde que você o faça aqui no Egito. Essa é a proposta do diabo. Você pode servir a Deus, mas faz de acordo com o padrão do Egito. Você pode estar com o Senhor, mas esteja com o Senhor nos moldes do Egito. Ou seja, nos moldes da religião do mundo. Nos moldes do padrão do mundo. É isso que o diabo faz. Sabe, meus irmãos, essa proposta do diabo tem algumas implicações práticas. Primeiro, quando o diabo fala para você que você pode servir a Deus, mas faça no Egito, ele está falando o que para você? Pode servir a Deus, mas não precisa de ir à igreja. Já ouviram isso alguma vez? Quando se converteu, você ouviu isso também? Você ouve pessoas falando isso até hoje? No dia que eu fui batizar, ou foi ter o batismo, uma pessoa me procurou na parte da manhã. Ela estava em dúvida se batizaria ou não. E eu perguntei para ela,
como é que tinha sido a experiência dela com Deus, tarará, para saber se ela tinha convertido ou não. Eu até creio que ela foi tocada por Deus, mas em algum momento ela cedeu para o diabo. Porque ela dizia, porque pastor, eu não creio que eu preciso de igreja. Eu não creio que eu preciso de ir em culto. Eu não creio que eu preciso de estar ligado a alguém nessas células familiares de vocês. Eu não sei, eu não acredito que eu preciso de alguém ficar me ensinando nada. Eu não preciso disso. Eu posso servir a Deus na minha casa, sozinho. Essa é a ideia do diabo. Você vai servir a Deus na sua casa? Não. Vai servir no Egito. Você vai continuar ou vai tentar fazer algo para Deus no Egito. Vou dizer algo para você. Só que no Egito, Deus não aceita. E o que é interessante, se você tentar realmente ser fiel no Egito, como disse Moisés, os egípcios vão apedrejar você. Eles não vão aceitar você. Como não aceitam. Sabe, não tente ficar falando em línguas perto de ímpio. Ele não vai entender. Ele vai apedrejar você. Não tente, sabe, ministrar a Deus em adoração e intimidade no meio de uma roda de escarnecedores num barzinho. Não vai funcionar. Eles vão rir e zombar de você. Para eles isso é agressão. Mas também não tente servir a Deus separado da igreja. Não tem jeito de servir a Deus a não ser estando vinculado numa igreja local. Hoje em dia, o inimigo tem espalhado essa visão em todo lugar. Que não precisa de servir a Deus na igreja. Não precisamos de igreja. Igreja é algo secundário. Igreja é só um lugar de lazer. Aliás, essa é a mentalidade que graça no mundo inteiro hoje. Igreja virou apenas um lugar de lazer. Igreja não é mais um corpo de Cristo, é só um clube. Para muitos, igreja funciona igual um Rotary, igual um Lions. Ele vem para cá, ele contribui mensalmente, igual no clube, ele ajuda os pobres, igual no clube, ele participa das plenárias, das reuniões, faz as festas, e tudo bem, tem amizades boas, seus filhos estão tendo amizades boas, e ele está ali naquele ambiente. Isso não é igreja. Igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O que nos liga, meus irmãos, é a vida de Deus, é o Espírito Santo. É porque a vida de Deus está em você, é igual a vida que está em mim, que nós nos ligamos. Não estamos aqui para ser um clube. No clube as pessoas contribuem para elas mesmas usufruírem. Aqui não, aqui nós contribuímos para o reino de Deus expandir, para que outros possam ser atingidos, alcançados, tocados pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? E outra coisa, criou-se a ideia do crente que vai para a igreja para receber um serviço espiritual. Então nós temos no meio evangélico as igrejas que apenas prestam serviço. E o crente vai lá para receber um serviço. Então ele fala, os pastores até fazem propaganda disso. Está precisando de cura? Vem para cá, nós vamos orar para curar você. Está precisando de libertação? Vem aqui, nós libertamos você. Está com dificuldade financeira? Vem aqui, nós vamos te dar prosperidade financeira. E tudo tem alguém para dar para você. E sempre tem alguém para orar por você e orar para você. Mas de repente, quando alguém fala, é hora de você se posicionar para servir a Deus, você pula para trás. Fala, eu? Eu servir a Deus? Não, não quero isso não. Essa igreja é muito radical. Ontem compartilhava com a minha esposa a respeito de um casal que nos procurou para sair da igreja. E eu falei, irmão, por que você quer sair da igreja? E ele falou bem claramente, ele falou, pastor, porque aqui os irmãos exigem demais. Eu falei, mas o que é demais? Vir no culto domingo? Porque a maioria esmagadora dos membros só fazem isso aqui, vem no culto domingo. Ainda vem só em um, porque a gente proíbe de vir em dois, porque não cabe. Nós somos a igreja domingueira por excelência. E está muito. Ah não, aqui fala que tem que liderar a célula. Aqui fala que tem que ser um vencedor. A igreja cobra demais. Então queremos ir para outro lugar. Em outras palavras, quero ir para outro lugar que cobre menos. Você acha que eu falei para ele, não vai não, irmão, Tim Pro, fica aqui, eu vou fazer uma concessão para você. Você não precisa ficar aqui não, se você não quer, tudo bem. Você pode ficar à parte, você ser um membro especial. Sabe o que eu falei? Nada. Quer ir? Vai em paz. Procure o lugar que mais se adeque a você. Mas quanto a mim, eu sei do encargo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos trabalhando para ser uma igreja de vencedores. É para esse encargo que nós trabalhamos. É para isso que nós estamos aqui. Se você não quer compromisso real com Deus, se você não quer vestir a camisa e dizer, eu sou cristão, estou aqui para ser sal e para ser luz, para ser diferente, para fazer diferença também. Eu estou aqui para valer, para servir o Senhor. Se não for essa postura, então de fato você está caminhando num rumo diferente do nosso. Nós estamos caminhando na contramão mesmo do mundo. Nós estamos caminhando contra a correnteza. Todo mundo está passando para cá, nós estamos indo para lá.
Estamos indo para lá, é outro rumo, é outra direção, porque nós não queremos ceder para Faraó. Não vamos servir a Deus no Egito. Vamos servir a Deus caminho de 3 dias. Por que Moisés falou caminho de 3 dias? Caminho de 3 dias significa 3 dias. Todas as vezes a Bíblia fala de 3 dias, ou terceiro dia, nos fala de morte e ressurreição. Porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós só podemos servir a Deus no terceiro dia. Ou seja, só depois de passarmos pelo novo nascimento. Quem não nasceu de novo, não pode servir a Deus. Quem não passou pelo caminho de 3 dias, quem não teve a experiência de ver o seu velho homem sendo crucificado, de mudar de natureza, não pode servir a Deus. Porque carne e sangue não podem servir a Deus. Nós não servimos a Deus pela carne e pelo sangue, servimos a Deus em novidade de espírito. Deus não é servido por carne e sangue, Deus é servido pelo nosso espírito. E o seu espírito só pode servir a Deus depois que você nasce de novo, tem uma experiência com Deus. Quem não nasceu de novo está no Egito. E o mais que ele consegue fazer é servir a Deus com religião, na base da religiosidade. Mas não serve a Deus, de fato, no espírito, segundo a palavra de Deus. Não negocie com o Faraó, meu querido. Você que é novo convertido, talvez você está ouvindo isso lá onde você está, na sua casa, no seu trabalho, que é dispensável o comprometimento. E não precisa ter compromisso com homens e nem com a igreja. Mas isso é engano do diabo, é mentira maligna. Não dá para ser vencedor caminhando sozinho. Você tem que caminhar no meio de vencedores também. Amém, meus irmãos? E muitas vezes, meus irmãos, essas igrejas, olha, eu sempre falo para os irmãos a respeito de um princípio muito sério. E eu quero dizer para você que é líder de célula, você não deve abrir mão do nosso padrão como igreja. Não abra mão do padrão como igreja. Nós não queremos encher isso aqui de porco lavado. Nós queremos porco transformado em ovelha. Porco lavado não resolve. Ele vai rolar na lama de novo daqui a uns dias. Ovelha muda de natureza. Se você está achando que nós queremos batizar 1000 pessoas para fazer marketing, e está achando que nós estamos querendo só fazer de conta que estamos ganhando almas, e não estamos nada, está muito enganado. Nós queremos ver novo nascimento genuíno. Gente que quer ser mudado, gente que quer responder a Deus. Na sua célula, você tem que falar de resposta, de discípulo. Nós não queremos membro de igreja, nós queremos discípulos do Senhor Jesus. Quem não tem compromisso nem de ir numa reunião da célula, ainda não é discípulo de Jesus. O que dirá outros compromissos maiores? Não vai ter. Não vai ter. Os irmãos, não se enganem. Nós não estamos mudando o nosso padrão. Não é por ter um padrão alto que queremos ser poucos. Queremos ser muitos. Queremos saquear o inferno. Mas não vamos abrir mão. Nós queremos discípulos neste lugar. Amém, meus irmãos? Isso é sério. Porque as igrejas que pregam esse evangelho do clientelismo, vem que vamos te servir, produz um tipo de crente problemático. E o que é pior, às vezes vacinam as pessoas para o evangelho. O que é uma vacina? Sabe como funciona o princípio da vacina? A vacina é o seguinte, a palavra vacina vem de vaca. A palavra vaca, porque originalmente as vacinas eram feitas a partir do sangue da vaca. Então eles colocavam um pouco da doença na vaca. A vaca produzia os anticorpos. Depois eles pegavam, por um processo, tiravam do sangue daquela vaca um antídoto e aplicavam no ser humano. De uma maneira bem simples, vacina é um pouquinho da doença que é colocada em você. Mas ela é colocada um tanto tão pequeno que não dá para você ficar doente. E o seu organismo então produz anticorpos e se torna resistente àquela doença. Expliquei para os irmãos? Ficou claro isso? É isso que é uma vacina. Vacina recebe um pouquinho da doença. Agora eu pergunto para você, quando você não fala o evangelho para a pessoa completamente, quando você não conta para ela completamente o que se espera dela, quando você não fala para ela que Jesus está procurando discípulos, quando você prega um evangelho muito diluído, muito pouquinho, o que está produzindo na pessoa? Vacina espiritual. Ela recebeu um pouquinho do evangelho, mas não foi suficiente para mudá-la. E ela então produz anticorpos. E depois, não importa quem pregue para ela, ela fica refratária, resistente, porque produziu anticorpos. Ela recebeu um pouquinho, mas não foi suficiente para ser transformada. Muitas vezes nós pregamos o evangelho assim. Porque pregar o evangelho não é só convidar a pessoa para receber a oração. Não é só contar para ela a respeito de uma historinha. É preciso que eu fale a respeito da necessidade de compromisso.
da repercussão e da seriedade que é servir a Deus. Muitos dizem, pastor, o evangelho é assim uma coisa boa. Como é que o irmão diz que é uma vacina? Porque se ele não fizer bem, mal também não faz. Oração é uma dessas coisas, é muito bom. Oração, qualquer hora é bom. Eu nunca oro por ninguém sem antes perguntar, para que você quer oração? Quando a pessoa fala, não, pastor, qualquer coisa, só quero uma oração. Eu falo, então não oro. Oração não é brinquedo. Por que eu vou orar por qualquer coisa? Eu só oro se eu for para valer. Se não é para valer, não mexa com as coisas de Deus. Não brinque com coisas santas. Você vai ter problema. Você quer para você melhor. Muitas pessoas falam, pastor, oração não faz mal para ninguém. Faz sim. Quando é que ela faz mal? Então, por exemplo, só um exemplo. A Patrícia vem aqui e ela tem um demônio nela. E ela vem para ser liberta. Ora, antes eu preciso saber se ela quer de fato o Senhor. Antes tem que perguntar para ela, você quer Jesus mesmo? Você sabe o que significa esse compromisso com Deus de ser liberta? Se ela falar que quer, você ora com ela. Porque se você orar com ela e não confrontá-la para ela aceitar Jesus como Senhor da vida dela, a casa dela vai continuar vazia. Aquele um demônio vai sair dela. E Jesus disse que vai vir quantos atrás dele? Pega aí a sua Bíblia, vamos ver isso na Bíblia. Lucas capítulo 11, verso 24. Lucas 11, verso 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Olha que coisa séria. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Ele procura um lugar para achar repouso. Aí ele pega e não acha. Aí ele fala o quê? Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então o que ele faz? Ele fica sozinho lá? O que ele faz? Vai e leva consigo outros 7. Melhores do que ele? Piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Certa vez eu ouvi o testemunho de um irmão contando que de uma certa pessoa na célula dele que havia ido para uma dessas igrejas e cada vez que ele ia, ele voltava mais possesso depois. Ele ia, era liberto. Mas depois ele voltava, tempos depois, mais possesso ainda. Ele era liberto de novo. Ele voltava mais possesso ainda. Pergunto para você, aparentemente aquela igreja estava fazendo bem para ele. Mas não estava. Por quê? Estava vacinando ele. Não é só orar. Tem que encher a casa com um morador novo. Tem que convidar o Senhor Jesus para entrar e fazer morada lá. Se você não convida o Senhor para fazer morada, você está fazendo isso. Você está abrindo espaço para que 7 piores venham. Portanto, oração é coisa séria. No mundo espiritual não há nada neutro, meus irmãos. Jesus mostrou isso claramente. O Senhor abomina a neutralidade. Ou ajunta ou espalha. Ou é por mim ou é contra mim. Você não pode servir a 2 senhores. As coisas do Espírito nunca são neutras. Nunca. Oração pode ser uma bênção. Mas cuidado. A pessoa tem que querer o Senhor. Outra coisa, a Bíblia fala da palavra. A Bíblia é uma bênção, não é, meus irmãos? É bênção, não é? Mas pessoas que tomam a Bíblia como se fosse livro de história, antropologia, filosofia, literatura comum, essas pessoas, em vez de tocar na vida, tocam na morte. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. 2 Coríntios 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra faz o quê, meus irmãos? A letra do quê? Da Bíblia. Temos que ensinar as pessoas. Tome a Bíblia de maneira certa. Ou então é até melhor que você nem leia dessa maneira. Leia da maneira certa, é palavra de Deus. Leia para ouvir de Deus, receber de Deus. Porque se você não fizer, em vez de ser vida, pode ser morte, diz a palavra de Deus. Até servir a Deus pode ser morte. A Bíblia fala, não precisa de abrir, lá em Levítico, no capítulo 10, conta a história de Nadab e Abiú. Eram 2 filhos, sacerdote e Arão. E eles tinham a função de ir lá e acender o fogo do candelabro, do altar, espivitar, todos os dias.
Mas um dia resolveram levar um fogo estranho diante de Deus. Veja, era a função deles. Eles eram sacerdotes. Eles estavam lá para aquilo mesmo. Mas um belo dia resolveram fazer da maneira que não agradou a Deus. E aquilo foi morte para eles. Cuidado com o serviço a Deus. Até a ceia. Se você ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 também, lá fala que não são poucos os que dormem, os que já partiram e até os que estão doentes, porque tomaram a ceia de maneira, o que, meus irmãos? Irreverente, profana, sem perceber a si mesmo. Você às vezes pensa que aquilo ali é só um cálicezinho, um pedaço de pão. Então você fala, não sou católico, eu não tenho que crer que isso aqui é o sangue de Jesus, isso aqui pão aqui é o corpo de Jesus. Espera aí. Tudo bem que aquele pão não é literalmente, que aqueles vinhos ali não é literalmente, mas preste atenção, cada vez que celebramos a ceia aqui, estamos fazendo algo sagrado diante de Deus. Deixar de fazer é grave, porque é uma ordenança, mas fazer de maneira errada é mais grave ainda, porque tem gente que está doente porque tomou a ceia de maneira errada. Tem gente que já até partiu para a glória, porque tomou a ceia de maneira errada. Peraí, partiu para a glória por quê? Envenenou. Foi veneno para ele, não foi bênção. Porque as coisas de Deus exigem seriedade. Seriedade. E alguém pode estar pensando, pastor, por que está falando disso? Nós somos uma igreja séria. É verdade. É importante que aqueles que já estão maduros, que já são sérios do Senhor, ensinem os novos a serem sérios. Nós estamos com uma quantidade de gente nova na igreja. Quase a metade da igreja é gente nova. Você precisa de ouvir essas coisas. Eu sei que os mais velhos já me ouviram falando isso. E ficam até às vezes entediados, tem que ouvir de novo. Mas vão ter que ouvir porque é a palavra de Deus. É preciso que haja seriedade. Não sirva a Deus no padrão do Egito. Não sirva a Deus no Egito. É preciso caminhar caminho de 3 dias. Faraó quer que você fique lá, mas posicione-se. Quantos querem posicionar com Deus aqui? Vamos continuar. Faraó percebeu que Moisés não concordou. Então faz a segunda proposta. Olha o versículo 28. Êxodo 8, verso 28. Respondeu-lhe Moisés. Verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Tudo bem. Você quer ir para a igreja? Pode ir. Tudo bem. Pode ir para a igreja. Somente que saindo, não vá muito longe. E olha, orem por mim também. Tão piedoso isso, né? Estou precisando de oração. Tantas pragas têm vindo aqui no meu reino. Peça que Deus tenha misericórdia de mim. Qual que é a segunda proposta? Vamos relembrar. Qual que é a primeira proposta? Pode ir aqui no Egito. Ou seja, pode servir a Deus aonde? Qual que é a segunda proposta? Tudo bem, pode sair, mas não vá longe. O que significa isso? Tudo bem, você quer ser crente? Pode ser. Mas não vira esses crentes radical, não. Não vira esses crentes fanáticos, não. Não se transforme num crente desses caretas, não. Seja um crente, mas seja um crente light. Seja um crente, mas um crente aberto. Para que esse radicalismo todo? Não vá muito longe nesse negócio de religião, não. Não vá muito longe com Deus, não. Fica ali na fronteira. Fica ali nem lá, nem cá. Pode pegar mal para você. É assim que o diabo diz. O diabo não quer que você radicalize. O diabo não quer que você se posicione. Eu sou de Deus. Eu sou do Senhor. E para mim é assim, ou é de Deus ou não é. Eu não sirvo a 2 senhores. Ou eu ajunto ou eu espalho. Ou eu estou indo para a glória ou eu estou descendo para o abismo. Mas não tem meio termo. Porque o meio termo Deus abomina. Falando para a igreja de Laodiceia, o Senhor falou o que para eles? Quem dera vocês fossem frio ou quentes. Mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Deus vomita aqueles que são mornos. O que é o morno? O morno é o equilibrado. Essa palavrinha equilíbrio é perigosa, tem que ter cuidado com ela. Sempre falo isso aqui. Porque é uma palavrinha muito mal usada. É uma palavra boa. Há necessidade de ter equilíbrio numa série de coisas na palavra de Deus. Mas preste atenção, é equilíbrio somente no reino de Deus. Você nunca vai equilibrar, meu querido, luz com trevas. Não tente produzir uma penumbra, um pouco de luz, um pouco de trevas. Nunca vai equilibrar frio com quente. Não produza um morno. Essas coisas são abomináveis diante de Deus.
É aquilo que é indefinido. Não fica bem claro quem você é. Não está bem claro de que lado você está. Qual que é o lado que você está? Vou dizer para você, eu vou fundo com o Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Sabe, não fica dizendo por aí que você é crente quando você não é. Não diga para agradar o seu cônjuge. Não fique pensando que vir ao culto aqui domingo vai levar você para o céu. Ou mudar a sua vida. Apenas frequentar esse prédio aqui não resolve. Ele de si mesmo não é nada. Não é uma questão de ir ao prédio, é uma questão de Deus entrar dentro de você. Você que é o prédio. Mas muitos vêm para o culto. Vêm por causa da esposa. Minha esposa está convidando, eu vou lá. Você tem que ter uma religião. Você não tem que ter religião. Ou você tem Jesus, ou você está com um problema sério na sua vida espiritual. E também não dá para vir aqui e depois ir lá no centro espírita. Eu nunca me esqueço de uma senhora. Nós tínhamos culto aqui no sábado à noite, antigamente. E todo sábado ela ficava possessa. Todo sábado. Um dia eu falei, irmã, tem algo errado. Que história é essa? Ninguém fica possesso toda semana assim, à toa. E ela falou, não sei o que está acontecendo não, eu só estou buscando a Deus. Eu falei, como você está buscando a Deus? Ela falou, assim, na sexta eu vou no despacho. No sábado eu venho aqui no culto. E domingo às 7 eu vou à missa. Eu falei, não oro mais por você. No dia que você quiser a Deus, eu vou orar. Enquanto isso, não vou orar, vou estar te vacinando. Ela queria dar ativo do cotelado, ela queria tudo, mas não queria ninguém. Não, pastor, você nunca ouviu que todos os caminhos levam a Deus? Essa é a frase mais louca que pode existir. É o meu coisa dizer que todo remédio vai curar você de câncer. Não importa qual remédio, toma qualquer um. Amor, qual que é o remédio da sua gripe? Não, qualquer um, todo remédio cura. Todo remédio cura? Não, basta tomar com muito... toma de coração que você é curado. Não, já ouviu isso? Tem que ter sinceridade, Mauro. Você tomou esse remédio com sinceridade? Porque não valeu, porque você não foi sincero. É assim que funciona, meus irmãos? Não funciona também. É assim que acontece lá. Entende? Mas isso é mentira maligna. O temor do diabo é que você radicalize com Deus. Mas o vencedor é aquele que radicaliza pelo Senhor. Eu prefiro 1000 vezes ver novo convertido aprontando em casa. Aprontando, vou contar o que agora mesmo. Tem novo convertido aqui que o pai me liga. Eu vou processar vocês. Meu filho quebrou minha imagem de estimação. Eu falo, glória a Deus, menina de Deus. Mas para o pai eu falo, calma, meu senhor, calma. Ele está aprendendo ainda. Ele ainda não pegou aqueles vícios, eu não falo não, né? Aqueles vícios de crente velho ainda, diplomacia. Mas por dentro eu falo, oh Deus, que bom que ainda existe gente desse jeito. Que chuta mesmo. O que está aprontado com o meu menino? Ele pôs fogo em todas as imagens aqui em casa. Óbvio, eu não aprontei nada, mas que bom que alguém aprontou. Pense comigo, não falo nada, fico em silêncio, não digo nada. Porque de fato nós não ficamos aqui na frente estimulando ninguém a fazer nada. Mas o novo convertido, ele às vezes, de fato, ele extremiza mesmo. Eu sou de Deus aqui nessa casa, todo mundo vai ser agora, quer queira, quer não. Você vai para o céu, nem que eu te carrego. Já viu o novo convertido assim? Esses são os bons, fica perto dele. Vai produzir grandes líderes. Depois ele vai crescer e aprender que tem outras maneiras de falar a palavra de Deus. Mas enquanto é novo na fé, é melhor que ele faça isso mesmo. Entende? É melhor que ele seja radical com Deus. É melhor sim. Eu me lembro de um irmão na nossa igreja que ele pôs fogo em tudo na casa dele. Pôs fogo em imagem, roupa. Ele falava, essa roupa aqui eu usei ela no pecado. Eu usei para encontrar com a fulana e com a beltrana. Essa roupa aqui eu fiz não sei o quê. Ele colocou fogo em tudo. Ele fez um monte no quintal. E os líderes ficaram todos alvoroçados e deram dura nele. Que desequilíbrio, que mau testemunho. Mas no fundo eu achei ótimo. Achei ótimo, sabe por quê? Isso mostra um coração que é para Deus. Que está querendo o Senhor para valer. Amém, meus irmãos? Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fala que nós temos que vencer o mundo. O inimigo quer que você sirva de maneira misturada. Mas Deus quer que você seja radical com o mundo. Temos que vencer o mundo. O que é vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer o espírito de cobiça que tem no mundo. Vencer o mundo é não pensar de acordo com o mundo. Sabe, sair do Egito significa abandonar a moda também. Eu fico vendo a minha filha mais velha.
Eu fico orando por ela, porque eu mesmo não posso mudar ninguém. Mas eu fico vendo tanto que a minha filha é mundana, tadinha. Porque ela não entende ainda as coisas de Deus direito. Então, ela fica louca para comprar um CD do Sandy Júnior. Eu falo, minha filha, você é uma vencedora ou você não é? Porque vencedor que é vencedor não ouve Sandy Júnior. Pastor, mas a minha filha fala, pai, mas é pecado. Eu falo, não é uma questão de ser pecado. É uma questão de, é de Deus ou é do mundo? Se é do mundo, para que você quer? Para que você quer viver assim? Entende? Ela vai comprar roupa e ela já sabe disso. Eu sou o padrão lá em casa. O padrão sou eu. Então, se eu olhei e achei que eu vi demais, não serve. Eu olho para minha filha, eu estou vendo muito nesse negócio. Estou enxergando além do que precisava. Mas ela mesma já está aprendendo isso. Está percebendo isso. Vencer o mundo é vencer a moda. Ela começou a ver já que na escola dela todas são iguaizinhas. Todo mundo é padronizado, igual um robozinho, tudo feito em série. O mundo é assim, tudo padronizado. Tudo padronizado. Ela vai ter que vencer. Mas quantos de nós somos escravos disso ainda? Se eu não tiver aquela roupa daquela marca tal, me sinto tão mal. Se não for daquele jeito, daquilo que o mundo faz, me sinto tão mal. Temos que ter cuidado com isso. Vencer o mundo é vencer a moda. É vencer a ansiedade também. A coisa mais mundana que existe é alguém ficar preocupado com o dia de amanhã. O que caracteriza mais um vencedor é o descanso. É o olhar sereno, tranquilo. Dizer, eu estou descansando nas mãos de Deus. Deus cuida de mim. Segundo a Bíblia, eu sei quem nasceu de novo se ele vence o mundo. 1 João 5, verso 4. Os irmãos acharam? Vamos ler juntos? Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos dizer de novo? Todo que é nascido de Deus. Quantos aqui nasceram de novo? Diz a Bíblia que todo aquele que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de Deus vence. Ele vence o mundo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai vencer o mundo. E como é que ele vence o mundo? Como é que continua o versículo? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Vamos dizer junto? E esta é a vitória que vence a nossa. A palavra fé aqui significa duas coisas. Fé significa o ato de crer. Eu creio em Deus. Mas fé também significa o conteúdo do que você crê. Eu creio num só Deus, creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, creio na palavra de Deus como minha regra de fé, eu creio que Ele vai voltar, eu creio que existe o céu e que existe o inferno, creio que haverá julgamento de vivos e mortos. Essa fé vence o mundo. Quando você vê televisão e você fala, eu creio que esse mundo vai passar porque está escrito na palavra de Deus, essa fé vence o mundo. Quando você está lá vendo o que o mundo ensina, você fala, eu creio que haverá julgamento para vivos e mortos. E esse artista mundano que está falando essas coisas abomináveis, vai ser julgado diante de Deus. Então, ai de mim também. Essa fé vence o mundo. E é interessante que a fé passa por algumas etapas também. Muitos só gostam de ler lá Romanos 10, 17, que fala o quê? Que a fé vem pelo... Agora, ouvir só resolve, meus irmãos? Ouvir só. Você é só ouvinte, vai resolver alguma coisa? Ora, uma vez que você ouve, tem que fazer o quê? Aceitar. Tem que aceitar. Tem muita gente que me ouve, mas não aceita. Outro dia alguém me procurou falando, pastor, meu marido vem aqui na sua igreja há muito tempo. E eu falei, é mesmo, ele ouve a palavra? Falei, ele ouve. Eu fiquei feliz. Mas depois ele acrescentou, tem coisa que ele aceita, tem coisa que não aceita. E o irmão falou uma coisa por último agora que ele não aceitou e não quer voltar mais. Esse ouvido que ele teve durante meses a fio, adiantou alguma coisa? Ouvir sem aceitar não resolve. Mas e aceitar sem praticar resolve? Então, há um processo. A fé vem pelo ouvir. Se consolida pelo aceitar. Mas se manifesta pelo praticar. Qual que é a fé que vence o mundo então? A fé que é praticada. Não a fé que é sentida, não a fé do calafrio, não a fé do entendimento. Eu entendi tudo que o pastor falou, isso não resolve. A fé que vence o mundo é a fé que foi ouvida, foi aceita e agora ela é vivenciada.
A fé que vence o mundo é a fé comprometida. Eu tenho compromisso com isso. Eu não vou ter uma vida dupla. Eu tenho compromisso com isso. Eu creio nisso. Eu morro por isso. Isso é ser um vencedor. E aquele que é nascido de Deus, ele não apenas ouve. Ele ouve, aceita e pratica. Uma vez que ele pratica, ele se compromete com aquilo. E veste a camisa. É isso que eu sou. Amém, meus irmãos? Quantos estão me compreendendo nessa manhã? Terceira proposta que Faraó fez. Primeiro ele diz, tudo bem, sirvam a Deus aqui no Egito. Depois ele falou, não, você não quer não? Tudo bem, então, vou ceder para você. Vai lá, serve a Deus, mas não vai muito longe. Para que caminho de 3 dias? Fica aqui pertinho mesmo, na divisa. Moisés falou, não, definitivamente. Vai para o capítulo 10 agora, Êxodo capítulo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsou da presença dele. Qual foi a terceira proposta de Faraó? Tudo bem, podem ir, mas não vão levar as crianças juntos. Criança não. Vai só vocês, os homens. Nem as mulheres não vão também não. Só os homens. Adultos. Crianças não vão. Pastor, o que significa essa coisa de criança não vai? O que significa isso? Nós somos uma igreja que valoriza as crianças. Isso é um fato. Valorizamos não porque achamos que pelo fato de ser criança seja algo que em si mesmo devesse. Não é isso. Valorizamos porque entendemos que criança também vai para o inferno. Crianças de 8, 9 anos de idade são capazes de pecar conscientemente e se rebelar contra Deus. Então nós temos de pregar para elas. Mas temos de fazer isso na linguagem que elas são capazes de entender. Por isso valorizamos as crianças. Essa semana tivemos relatório de todos os pastores, de todas as regiões. E nós temos crescido. Hoje, se nós formos contar as crianças frequentando as células, hoje nós temos 5.000 pessoas frequentando células, segundo os relatórios. 4.000 adultos e mais de 1.000 crianças frequentando a célula. Louva ao Senhor por isso. São quase 140 células de criança na nossa igreja hoje. Com líder de criança, com supervisor, discipulador, tudo acontecendo, material. O Senhor nos tem abençoado. Mas olha, o inimigo quer destruir as crianças. Isso não é de hoje. E como é que o diabo faz isso? Tem um livro que é muito interessante, mas ele não tem em português. E eu vou falar algo que eu li nesse livro, muito interessante. Fui muito edificado. E o autor diz que são 2 as maneiras que o diabo tem usado hoje para destruir as crianças. Primeiro, o diabo tem usado da idolatria, do paganismo, para destruir as crianças. E a segunda maneira, ele tem destruído o sistema patriarcal de família, visando destruir as crianças. E ele coloca então uma explicação histórica de como o diabo tem feito isso no decorrer da história. E ele diz que tudo começou com Nimrod. Tem um livro que chama As Duas Babilônias, de Alexander Hislop. É um livro que todo crente deveria ler. E lá nesse livro, ele conta a respeito de como Babel surgiu. Lá em Gênesis, vai lá para Gênesis. Irmãos, estão cansados? Irmãos, fiquem atentos a isso. Talvez seja algo que você nunca ouviu antes. Esse livro eu acho que não é mais editado. Alguém poderia descobrir depois para mim na livraria. Chama As Duas Babilônias. Os irmãos deveriam ler depois. É um bom livro para se ler na época agora de final de ano. Porque ele fala das artimanhas do diabo. Lá em Gênesis, capítulo 10, verso 10, verso 8, diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, diga Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. A tradução na Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia para o grego, diz que ele foi valente caçador
contra o Senhor, e não diante. Ele era contra Deus. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador contra o Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Nimrod foi o fundador de Babel, que está no capítulo 11. E como aconteceu isso? Eu anotei aqui algumas coisas para colocar para os irmãos. A Bíblia fala que Nimrod fundou. Mas existem livros que contam histórias e lendas dessa época. E esses livros mencionam Nimrod. E nesses livros se diz que ele estabeleceu o seu reino com muita violência, muito poder bélico e também pelo misticismo. É terrível quando aparece um rei que tem poderes místicos. Esse foi o grande temor durante toda a história. E Nimrod foi um dos que conseguiu ter esse poder. Normalmente em todas as culturas, o rei é apenas o monarca que governa. E ele sempre tem consigo o pajé, o pai de santo, o feiticeiro, o bruxo, o mago, etc. Mas dificilmente o próprio rei é também o mago. Mas Nimrod foi. Ele foi o rei, poderoso caçador, e também ele foi alguém envolvido com magia, com misticismo. Diz a lenda que durante os seus dias ele chegou a ser considerado invencível. O seu reino Babel chegou a ser considerado inexpugnável. E ele convenceu, diz a história, os homens a não dependerem de Deus e a confiarem somente em si mesmos. Incrível, como é uma história tão atual. E é interessante que também diz que Nimrod temia o nascimento de alguém que fosse levar o povo de volta para Deus. E diz que nos seus dias ele fez um infanticídio, como Herodes fez. Mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos. Porque ele temia, porque ele sabia que um havia nascido. E os judeus dizem que quem ele queria matar era Abraão, enquanto bebê. Porque ele sabia que através de Abraão, Deus iria abençoar todas as nações da terra. E isso depois foi imitado durante muitas gerações, por muitos que vieram depois dele. Também foi nos seus dias que se estabeleceu sacrifícios de crianças. Foi o primeiro a estabelecer isso. Alguém fala, pastor, eu não creio que hoje em dia isso seja uma prática, porque a lei é contra sacrifício de criança. Mesmo a lei sendo contra, meus queridos. Os irmãos sabem, nesse nosso país, muitas crianças são sacrificadas todas as semanas. São imoladas em centros de magia. Mas, mesmo que isso não seja tão relevante, tão numeroso, tem algo que é muito numeroso. Você sabe o que mais mata no mundo inteiro? Não é nenhuma doença. Não é AIDS, não é câncer, não é ataque cardíaco. O que mais mata é pai e mãe. Aborto. Aborto é a maior causa de morte no mundo. No Brasil são 18 milhões por ano. 18 milhões de abortos por ano. Quem você acha que eles estão matando ali? Crianças. Bebês. Estão matando. Com essa pílula do dia seguinte, estão simplesmente homologando isso. E não vai demorar no nosso país o aborto ser uma prática normal, como é nos Estados Unidos e na Europa. Como é? E alguém fala, pastor, mas isso não é um sacrifício a um Deus. É um sacrifício ao Deus prazer. É um sacrifício em honra ao Deus sexo. É um sacrifício em honra ao diabo. Cada aborto é um sacrifício colocado no altar de Satanás. E são 18 milhões só no Brasil. Você faz ideia do que no resto do mundo? Que é nos Estados Unidos, em países como a China, onde o próprio governo estimula o aborto, onde os pais fazem isso com consentimento e vista grossa. Em países como a Rússia, Índia, ninguém sabe quantos abortos são feitos por dia, meu querido, por minuto, por segundo nesse mundo. São sacrifícios de crianças. E se isso não deixa você indignado e chocado, então é porque você tem negociado com o faraó e não tem valorizado a vida. Mas nos seus dias, Nimrod, ele estabeleceu isso. E diz a história que ele se casou com uma mulher chamada Semiramis. Eu quero que você guarde isso. Nimrod e a sua mulher Semiramis. A história não conta como Nimrod veio a morrer. Só diz que foi de maneira muito violenta. E depois que ele morreu, a mulher dele, chamada Semiramis, assumiu o trono de Babel. E ao assumir o trono, ela queria governar
com a autoridade do marido. O que ela fez então? Ela estabeleceu uma nova prática de culto, chamado de prostituição cultual. A partir daquela época, algumas religiões passaram a cultuar os seus deuses através do sexo. Baal e Astarote, que são mencionados na Bíblia, eram adorados com sexo. Na Grécia Antiga, Afrodite, Apolo eram adorados com sexo. E tinham lá as sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais, que ajudavam os homens e as mulheres a irem adorar no templo, através de sexo. Adoravam através do sêmen. E Semíramis foi quem estabeleceu isso, diz a história. E depois que ela estabeleceu, ela ficou grávida. E então ela começou a dizer que aquele bebê que estava na barriga dela era Nimrod reencarnado. E mais ainda, ela dizia que ficou grávida do próprio Nimrod. De tal maneira que o bebê que veio a nascer foi chamado de Filho de Deus e também Pai de Deus. Ele era o seu próprio pai. Por quê? Porque o pai que havia morrido, segundo ela, havia concebido fisicamente. E depois da concepção, o pai reencarnou, entrou no bebê. De forma que o filho era a reencarnação do pai. Que coisa maligna. O filho virou um Deus. E aqui você vê o estabelecimento de um padrão. Nimrod, o pai ausente. Semíramis, a mãe dominadora. E Tamuz, que foi o nome do filho, aquele que se acha Deus. Que pode tudo e que tem tudo. Aqui você vê o estabelecimento de uma mentalidade que até hoje sobrevive, que é a mentalidade babilônia. Pai ausente, mãe dominadora, filho abandonado, filho destruído, filho que se acha Deus. É interessante que o mundo antigo, irmãos, conhecia a profecia da Bíblia, que dizia que iria surgir um da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Por isso Tamuz foi chamado de o Redentor, o Libertador, aquele que veio da semente da mulher, Semíramis. Então, você vê aqui o padrão. Mais tarde, esse filho chamado Tamuz, que foi deificado, foi também chamado de Baal e passou a ser adorado em Israel. Também diz a história que ela estabeleceu um culto a si mesma e ao seu filho Tamuz. E sabe como é que o filho era adorado? Com a mulher com o bebê no braço. A mulher com o bebê no braço tornou-se o símbolo, naquela época e até hoje, da matriarca, da deusa. Ninguém diz que Maria é deusa, oficialmente, mas todos agem como se fosse. Todos concebem como se fosse. E você vê aqui o padrão. Você vê então, como é que o diabo hoje tem negociado as vidas das crianças? Primeiro, matando as crianças. E matando até antes de nascer, como é o caso dos abortos. Em segundo lugar, quando ele não pode matá-las ao nascer, ele tenta matá-las psicologicamente, inserindo-as em lares que seguem o padrão de Babel. Qual que é o padrão de Babel? Nimrod, o pai ausente. Semíramis, a mãe dominadora. E Tamuz, o filho, que se acha Deus. Vai falar, pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Qual que é o padrão da sociedade de hoje? Veja, eu fiquei observando isso, meus irmãos, e constatei algo na palavra de Deus, que é um fato. No Velho Testamento, no período mais decadente da história de Israel, o padrão era a mãe governar. Pegue isso, vamos ler alguns versículos lá em 2 Crônicas. O período mais negro da história de Israel foi um pouco antes deles irem para o cativeiro. Em Israel, meus irmãos, o sistema era patriarcal. O sistema de Deus é patriarcal. O sistema de Deus não é matriarcal. Mas quando o diabo quer destruir uma família, então ele estabelece o sistema matriarcal, que é a mulher encabeçando. Olha o que diz aí. 2 Crônicas, olha o capítulo 13, verso 2. Verso 1 e 2. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era
o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de Gibeá. Não era apropriado colocar a mulher como encabeçando genealogia. Por que colocaram? Porque a mãe, na verdade, era que mandava. Colocaram o nome dela porque ela era a dominadora. Olha o capítulo 15, 2 Crônicas 15, verso 16. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, depois tirou da dignidade de rainha mãe, porque ela tinha feito a Azerá, uma abominável imagem. Veja, Asa era o rei, mas quem governava era a rainha mãe. Talvez você nunca viu isso na Bíblia. Mas quanto mais governava, mais o país afundava. Porque é o padrão. Pai ausente, mãe dominadora, filho fraco. Que diz, olha o capítulo 24, 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Ora, com 7 anos ninguém reina, meus irmãos. Quem que reinava realmente? Verso 2. Era o nome de sua mãe, Zibia, de Berseba. Por que fala o nome da mãe? Porque quem governava era a mãe. Nenhum rei governa com 7 anos de idade. Mais uma vez, pai ausente, mãe dominadora. E o reino indo por água abaixo. Olha o capítulo 25, vira a página. Verso 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jeoadã de Jerusalém. Você vai encontrar o padrão igual para todos os reis que reinaram no final da história de Judá e de Israel. Todos. Por quê? Porque esse é o padrão do mundo. E é interessante você ver que o diabo tentou reproduzir isso na vida de Jesus. Você vê Jesus. Olha para cá um instante, querido. Eu preciso falar para os irmãos. Os irmãos têm paciência comigo? Isso é um assunto importante. Considere isso uma revelação. Jesus, com 12 anos de idade, foi levado pelo seu pai e pela sua mãe ao templo. Lá em Jerusalém. Mas depois disso, não se fala mais de José na Bíblia. Os comentaristas são unânimes em reconhecer que José morreu nesse período. E Jesus ficou com o pai ausente. Alguém fala, mas Maria era uma mãe dominadora? Talvez não fosse. Mas você vê alguns episódios que parecem nos mostrar isso. Lá em João, no capítulo 2, você pode abrir lá se você quiser. A Bíblia fala que Maria foi convidada para uma festa. Parece que o convite era dela. Jesus e os discípulos foram juntos. E quando chegou na festa, acabou o vinho, diz a Bíblia. E Maria veio falar para o Senhor, como que tentando dominar, coordenar, mandar em Jesus. E o Senhor dá uma resposta para ela, aparentemente muito dura. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Meu tempo não é chegado. Em outras palavras, não tente me dominar. Não tente me coordenar. É o Senhor que encabeça a minha vida. Não tente me dirigir, você vai ter problema. Está lá em João. E também lá em Lucas, no capítulo 11, verso 27. Vamos ler esse versículo, ele é importante. Acho que é um dos versículos mais contundentes sobre esse assunto na Bíblia. Lucas capítulo 11, verso 27. 11, acharam? Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Isso aqui é uma oração a Maria. Bem-aventurada aquela que te concebeu, te carregou na barriga, e aquela que te colocou o peito para amamentar. E o Senhor responde, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Alguém pode dizer amém sobre isso? Quem é bem-aventurado nessa história? Você vê de novo Jesus quebrando o padrão de Babel. Que é o padrão de Babel? Pai ausente, mãe dominadora, filho dominado, filho problemático, filho doente. Essa é a geração que mais tem problemas conjugais. Essa é a geração que mais tem homossexuais. Essa é a geração onde o lar é mais destruído. Por quê? Porque o diabo não quer abrir mão das crianças. Ele quer destruir as crianças. Agora, tem negociado com o diabo? Tem cedido ao diabo? Não, pastor, eu não cedo ao diabo. Jamais vou ceder meu filho para o diabo. Ele vai para a igreja, ele vai servir a Deus. Muito bem,
Isso é só o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? A melhor coisa que você faz, meu querido, é quebrar o padrão de Babel. Pai ausente, mãe dominadora, filho problemático. Como é que você quebra isso? Primeiro, não seja um pai ausente. Mamon tem tirado os pais de dentro de casa. Os pais não estão dentro de casa mais. Mamon tem tirado. E as mulheres têm assumido a posição. E ao assumir a posição, estão sendo dominadoras e estabelecendo o matriarcado, que é o padrão de Babel, o padrão do mundo. Cada vez mais o mundo vai ser governado pelas mulheres. Presta atenção nisso. O que você vê hoje, padrão masculino avacalhado. É ou não é? Qualquer desenho animado que você vê, qual que é a imagem da mulher, qual que é a imagem do homem? Eu me lembro, algum tempo atrás, passava aquele, os dinossauros, como é que era o nome? Que tinha o Baby, como é que era o nome? Família Dinossauro. Como é que era o pai lá na família? Um besta, um tonto. E como é que era a mãe? Sensata, inteligente, sempre tinha palavra apropriada, é ou não é? Já assistiram os Simpsons? Como é que é o Simpson pai lá? Como é que ele é? Tonto, idiota, burro. Como é que é a mãe? A que sabe, a sensata, a prudente. E assim, você vai ver esse padrão em tudo. Eu não vejo novela, mas mesmo sem ver, eu sou capaz de dizer para você, toda novela é esse o padrão. Você não vai encontrar o homem forte, mas vai encontrar a mulher forte, a heroína, a que comanda, a que conduz, a que faz. Deixa eu dizer algo para você. Eu estive ministrando no encontro de casais, falaram de tudo de mim. Porque o diabo quer impedir essa mensagem de sair. Sou machista, eu sou machão, eu não sei mais o quê. Imagina se eu vou ser machista, imagina se eu vou aconselhar algum homem a agredir sua mulher, ou humilhá-la, ou diminuí-la. Jamais. Mas a melhor coisa que você faz para sua esposa é ser homem, meu querido. A melhor coisa que você pode fazer na sua casa é ser homem. E ser homem é mais do que ter sexo. Ser homem é mais do que mostrar masculinidade física. Ser homem é ser o cabeça. Ser homem é ter iniciativa. Ser homem é ser sacerdote na sua casa. Ser homem é não ser ausente. É participar das decisões. É decidir e assumir o ônus. É participar da criação do seu filho e da sua filha. Ser homem, segundo a palavra de Deus, é portar-se dessa forma com coragem, encabeçando. Nenhuma mulher quer encabeçar. Encabeça porque o homem não faz. Porque o diabo é que tem tirado o homem de cena. E tem procurado colocar a mulher na posição. Você pode ter certeza, é dessa maneira que o diabo vai tentar roubar os filhos dessa igreja. Sabe, meus irmãos, alguns falam, se você for em qualquer igreja, vai lá na hora da oração para você ver. Você vai encontrar um monte de mulheres orando. Você não vai encontrar homens orando. E aqui, muitas vezes, algumas irmãs acham ruim quando eu digo para o marido dela, você vai liderar a célula. Sua esposa vai estar com você, mas você é o líder. E eu sei que alguns homens nem assim não assumem. Não conseguem fazer nada sem a esposa. Algumas irmãs me disseram que querem liderar a célula de criança, o marido não deixa, porque ele não consegue ficar sem ela na reunião dos adultos. Porque é ela que lidera, é ela que prega, é ela que faz tudo. Ele está lá apenas com o nome. Isso também não resolve. Qualquer igreja que você for, você vai encontrar a maioria dos líderes, mulheres. Mas não será assim nessa igreja. Aqui nessa igreja os homens se posicionam. Aqui nessa igreja os homens se posicionam. Aqui os homens lideram. Quantos líderes homens nós temos aqui nessa manhã? Homem, sim, é necessário quebrar o padrão de Babel. O padrão maligno do homem ausente, do pai ausente, do líder omisso. Isso é do diabo, meus irmãos. Isso é do maligno. Não tenha receio de ser homem. De assumir a liderança na sua casa. De ter a palavra final na sua casa. Não tenha medo de chamar você de machão ou de machista. Não tenha receio disso. Pode ter certeza, vai estar salvando os seus filhos. E salvando a sua esposa também da condenação. Posso ouvir o amém das irmãs aqui nessa manhã? Não me interpretem mal, jamais disse aqui que o homem tem que pisar na mulher, que a mulher não pode ter sua carreira, não pode trabalhar, não pode estudar. Eu não sou que nem um tipo de muçulmano xiita, não, presta atenção. A mulher tem a sua dignidade, e eu já falei aqui a respeito do poder da vida feminina. Mas preste atenção, o padrão de família de Deus é patriarcal. Não é de igualdade. O homem é o cabeça da sua casa. Tem um homem perto de você aí? Fala para ele que seja a cabeça da sua casa. Fala para o homem. Bom, você pode achar que essa mensagem minha é chover no molhado. Eu de fato prego isso constantemente. Vou falar cada vez mais. Porque o Espírito Santo tem falado comigo isso. E quando eu li isso no livro, eu falei, eu já sabia disso.
Eu só não tinha esse embasamento histórico, mas agora aumentou minha base para dizer para você, o padrão de família matriarcal é de Babel. E a grande Babilônia vai ser destruída no fim. Nós fazemos parte da Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? Para encerrar, vai lá para Êxodo capítulo 10, verso 24. Segura o seu filho junto com você. Não deixe que ele fique andando. Não há motivo nenhum para ele andar. Segura o seu filho com você. Eu vou repetir novamente. Segure o seu filho junto com você. Abre lá em Êxodo capítulo 10, verso 24. Primeiro, Faraó diz, pode ir, mas aqui no Egito só. Pode servir a Deus, no Egito. Depois ele falou o quê? Pode sair do Egito, mas não vai muito longe. Depois ele falou, tudo bem, pode ir longe, mas não vai levar as crianças. Por fim, qual foi a quarta proposta dele? Então, Êxodo 10, 24. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças também poderão ir convosco. Mas não vai levar dinheiro nenhum. Você vai servir a Deus, mas sem esse negócio de dinheiro. É interessante, como é a última coisa que muda na vida das pessoas, é a questão da contribuição. Você pode pregar tudo aqui que as pessoas são capazes de aguentar bem, mas se nós chegamos com essa história de contribuição, elas ficam nervosas. Eu pensei que essa igreja é diferente. Eu pensei que aqui não se falava em dinheiro. Pois pensou errado, aqui fala em dinheiro sim. E não fala porque eu quero falar não. Fala porque o Espírito Santo quer que seja falado. Eu vou dizer algo para você. Tem duas coisas que particularmente, aliás, eu acho que todas essas coisas aqui são fundamentais. Mas presta atenção, você quer me mover de Deus? Sabe quando o mover de Deus acontece? Primeiro, quando as pessoas realmente vão longe com Deus, saem do Egito. Mover de Deus só vem quando você fala, eu vou agora com Deus até o fim. Aí vem o mover de Deus. Por que essa igreja tem avançado? Por que batizamos tantas pessoas? Porque muitos irmãos falaram, eu vou jejuar 40 dias. E eu vou orar pelas pessoas, e elas vão se converter. E eu vou pregar para elas. E o Senhor vai ser conosco. Se posicionaram, comprometeram e disseram, vai ser assim. E acabou sendo. Foi ou não foi, meus irmãos? E vai ser assim também com relação quando mudarmos para lá. Na primeira reunião já vai estar cheio em nome de Jesus. Olha para cá. Mas tem uma segunda coisa. O mover de Deus vem quando os homens assumem. Por incrível que pareça, não haverá mover de Deus se os homens não assumirem. Isso é sério. Não adianta eu ter aqui um exército de mulheres simplesmente. O mover genuíno de Deus tem que ter participação dos homens. Pastor, mulher mais sensível. Mentira. Da onde que Deus iria criar alguém mais sensível do que o outro para ele? Todo ser humano é capaz de sentir a Deus, ser tocado por Deus. O homem não é diferente. A mulher não tem mais capacidade de conversar com Deus do que o homem. Ambos igualmente podem ter contato e comunhão com Deus. É ou não é, meus irmãos? Não, mulher é mais compromisso. Mulher tem mais tempo, conversa. Passou o tempo da mulher ter mais tempo. Hoje a mulher trabalha como o homem trabalha. Ninguém tem mais tempo do que ninguém. Não tem isso. Mas o problema é que nós homens acostumamos a pensar que essa obra não depende de nós. Vou dizer algo para você. Essa obra depende de você. Essa obra depende de você. Essa obra avançar, precisa do seu posicionamento. Gente, é você que tem que puxar a sua casa, puxar a sua família. Vamos orar sim, vamos para a igreja sim, vamos servir a Deus sim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ficar nenhuma unha para trás. Meus filhos vão servir ao Senhor. Minha casa será chamada um lugar de oração também. Entende? Como Josué falou, eu e a minha casa. Não é só eu não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso juntos, só os homens? Eu. Mais forte agora, vamos lá? Esse é um fato. Mas tem a quarta coisa. Eu já falei para os irmãos. O mover de Deus. Deus tem prometido mover para nós nesses dias. E eu já falei para os irmãos que esse mover para vir vai ter que vir acompanhado de uma libertação financeira. Quantos têm ouvido eu dizendo isso aqui nesses dias? Pois está aqui escrito. O que Faraó quer segurar? Quer segurar a posição dos homens? Os homens podem ir embora. Os homens eu não quero. As crianças ficam. Mas tem outra coisa. Já que não posso deixar as crianças, então não vai com o dinheiro. E aí começa o problema. Tem muita gente que vem para a igreja, mas quando fala em dízimo, ele pula alto. Quando fala de ofertar, não conte comigo.
Em outras palavras, eu quero servir a Deus, mas eu concordo com o faraó. Dinheiro não tem nada a ver com isso. Não vou servir a Deus com o meu dinheiro, pois aí está o grande engano. Quer ter mover de Deus? Você não pode servir a Deus e a mamon. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mamon tem tirado muitos pais de dentro da sua casa. Mamon tem tirado muitos homens de dentro da igreja. 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 De dentro da igreja.